É isso, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo, você que está chegando para assistir a nossa live, o nosso culto ao vivo aqui pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Eu queria te convidar desde já a, de alguma forma, participar conosco por meio dos comentários. É uma forma de você estar interagindo conosco nessa transmissão. É uma forma simples, mas ainda assim é uma forma de você participar conosco nesse culto. Então fica aqui um incentivo para você fazer isso, você dar uma boa noite, enfim, mostrar que você está aqui com a gente. E por outro lado, você também pode compartilhar esse link para outras pessoas. Talvez você deseja que amigos seus, familiares, enfim, pessoas que você deseja que também participem conosco. Fica aí o convite, o incentivo para você compartilhar esse link com o pessoal, tá certo? De alguma forma, para todos, o tempo que a gente está vivendo é um tempo desagradável. A gente não gosta de estar nessa situação de alguma forma. E para nós, como igreja, não é diferente. Nós lamentamos muito a ausência de vocês aqui conosco. Nós sentimos muita falta de vocês, de participarmos juntos, de fato, pessoalmente, de um culto. Eu, como líder de louvor, sinto muito a ausência de ver vocês cantando e da gente se expressando juntos em adoração ao nosso Deus, mas a realidade é essa no dia de hoje. E é interessante como as Escrituras, de alguma forma, o salmista ele viveu experiências que nós, de alguma forma, também podemos viver hoje. Há uma situação de um salmista, no Salmo 42, em que ele diz que ele se lembra do tempo em que ele ia ao templo, né, a casa de Deus, expressões do Antigo Testamento, para cultuar, para louvar e para se reunir com a multidão. E o possível lamento do salmista pode ser a ausência de estar na casa de Deus, no templo do Senhor. E ele então se lamenta por causa dessa perspectiva. Nós também hoje lamentamos de não estarmos presentes no nosso culto público de domingo, ou então nos nossos encontros de pequeno grupo e por aí em diante. Mas o mesmo salmista que se encontrou naquela situação, ele ainda assim escreve um salmo, que é um cântico, que é um louvor. Então ele nos convida, assim como ele fez naquele tempo, e mesmo não estando juntos, ele ainda escreve um cântico, ele escreve uma oração a Deus. E nós podemos fazer isso hoje também. A grande diferença do salmista para a nossa é que nós não dependemos mais de um lugar específico. O salmista ele pensava no templo, nós não precisamos mais pensar no templo. Hoje nós temos, por causa de Cristo, a presença do Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco independente do lugar, independente da situação. Então, nós podemos também nos fazer presente para Ele, já que Ele está presente em nossa vida, independente do lugar onde estamos. Então eu te convido aí onde você está, na sua sala, na sua cama, não sei onde você esteja nessa hora, mas eu queria te convidar a se fazer presente para o Senhor em adoração, em cântico, em louvor ao nosso Deus. Eu te convido a cantar conosco uma canção. Aqui trazer paz e amor para perto de nós. Veio aqui vida dar, trazer luz para brilhar entre nós. Ó Emanuel, Deus conosco estás. És libertador, salvador. Nossa força está no Senhor. Soberano és, redentor. Emanuel, Deus conosco estás. Veio aqui nos salvar por amor, para o teu nome exaltar. Se humilhou e sofreu na cruz, mas a morte venceu. Ó Emanuel, Deus conosco estás. És libertador,
nossa força está no Senhor, soberano és, Redentor, Emmanuel, Deus conosco estás. Estás aqui, tu és santo, te exaltamos, te adoramos. Estás aqui, tu és santo, te exaltamos, te adoramos. Estás aqui, tu és santo, te exaltamos, te adoramos. Estás aqui, tu és santo, te exaltamos, te adoramos, Deus. És libertador, salvador, nossa força está no Senhor, soberano és, Redentor, Emmanuel. És libertador, salvador, nossa força está no Senhor, soberano és, Redentor, Emmanuel, Deus conosco estás, Emmanuel, Deus conosco estás. Amém. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Quero convidar o Café a vir aqui. Ele vai continuar hoje a série que a gente está tendo sobre as parábolas de Jesus. E eu queria convidar ele aqui então para dar sequência. Boa noite, gente. Boa noite você que nos acompanha em casa. Infelizmente, a gente não está podendo se reunir como corpo, mas ainda bem que a gente tem o recurso da tecnologia, a gente pode continuar sendo alimentado, a gente pode continuar sendo instruído pela palavra de Deus. E como Paulo falou, a gente vai continuar a nossa série, a série Moral da História, onde nós estamos vendo as parábolas de Jesus. Jesus ensinava através de parábolas, e essas parábolas tinham princípios, tinham uma moral por trás, tinha uma lição, e nós vamos dar sequência a essa série. Nós começamos no último domingo, quem esteve aqui com vocês foi o Dani, e hoje, pela graça de Deus, eu vou poder estar com vocês aqui também. Muito bem, nossa reflexão hoje se dará em Mateus capítulo 18, versos 21 a 35, então eu convido você aí na sua casa, acessar o seu aplicativo, abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto aqui como normalmente fazemos, mas mantenha o texto aí em mãos, para que também seja um momento de culto seu aí na sua casa, ok? E o título da nossa reflexão é De Perdoado a Perdoador. É um processo que essa parábola de Jesus nos mostra, é um ciclo que Deus opera em nós, de perdoado a perdoador, ok? Mateus 18, 21 a 35 vai tratar desse tema, que é um tema que não é simples, é um tema extremamente prático, é um tema que diz respeito a mim e a você. Nós vivemos situações onde nós precisamos ser perdoados. Nós estamos também em situações onde nós precisamos perdoar outros. E é maravilhoso sabermos que a palavra de Deus, na sua suficiência, na sua plenitude, lida também com esse aspecto tão crucial da nossa vida, que é o fato de nós perdoarmos. Ok? Muito bem, essa parábola que nós vamos ler em seguida, ela começa com uma situação específica, com uma pergunta que você provavelmente já se fez. Qual é o limite do perdão? Você provavelmente já teve que lidar com aquela situação, daquela pessoa, que volta e meia comete aquele mesmo erro com você. E você já relevou, você já passou por cima, você já disse que não tem problema, já deixou o tempo curar feridas,
Mas o problema é que essa pessoa, volta e meia, ela vem novamente e erra contra você. Ela pisa no seu pé, pisa no seu calo, ela provoca dano a você. E você algumas vezes já se viu cansado, já se viu pensando assim, mas até quando eu vou ter que perdoar essa pessoa? Perceba como as parábolas de Jesus elas são muito reais, são muito práticas, dizem respeito às situações nas quais nós nos vemos. Então o que nós temos aqui é uma situação que gera essa pergunta: qual é o limite do perdão? Para algumas pessoas e com certeza para alguns de nós, a resposta é: não tem limite. Qual é o limite do perdão? Eu não aceito nenhuma vez que errem comigo, ok? Então é aquela pessoa que é olho no olho, né? Na verdade, olho por olho, né? É aquela pessoa que é intolerante, é aquela pessoa que ela não aceita que errem com ele. Diz assim: comigo você erra, mas erra bem, porque você vai errar só uma vez, ok? Aí eu não vou deixar você novamente errar contra mim. E, gente, por mais que pareça até ser engraçado, caricato, né, esse tipo de personagem que eu acabei de imitar, isso são pessoas reais. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos uma visão de que qual é o limite de perdão que eu concedo. Não, eu não tenho limite de perdão nenhum. Eu não dou perdão. Se a pessoa errou comigo, ela errou uma vez só para nunca mais ela ter essa oportunidade. Essa não é a proposta bíblica para a gente, como nós vamos ver no texto. Agora, nos dias de Jesus, havia uma outra perspectiva sobre essa pergunta: qual é o limite do perdão? Nos dias de Jesus, a tradição dos rabinos dizia que o limite para o perdão era 3 vezes. Então, um homem piedoso, uma mulher que temia o Senhor, aquelas pessoas que queriam fazer a vontade de Deus, elas tinham ali um limite estabelecido de 3 vezes, nas quais eles perdoariam alguém que errassem contra eles. Essa era a visão de alguém que temia Deus naquela época. Essa era a tradição rabínica dos dias de Jesus. E o que nós percebemos aqui é que, a partir do verso 21, nós temos um diálogo sendo proposto. Pedro, o apóstolo de Jesus, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Vejam o que Pedro está fazendo aqui. Pedro sabe o que ele está propondo. Pedro sabe que, para os homens e mulheres de Deus daquela época, o que era um sinal de uma vida piedosa temente a Deus era perdoar alguém por 3 vezes. Pedro está elevando a média. Pedro está aqui colocando-se acima da tradição dos rabinos. Pedro está querendo mostrar que ele é mais generoso do que os homens considerados os mais tementes a Deus dos seus dias. Mas perceba que, ainda que ele esteja sendo mais generoso, Pedro ainda assim está lidando com o perdão a partir de uma perspectiva matemática. Ok, os rabinos dizem 3 vezes, mas eu não, eu sou Pedro, seguidor de Jesus, discípulo do Messias. Com o meu caso é diferente, porque eu estou num nível superior, eu perdoo até 7 vezes. Então, embora Pedro esteja sendo generoso, ele ainda está tendo a mesma perspectiva equivocada. Ele está pensando em limites matemáticos para o perdão. É aí, então, que vem a resposta de Jesus para a pergunta de Pedro. Jesus diz para ele o seguinte: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. É claro que Jesus não está aqui fazendo uma equação para Pedro: resolve aí na tua cabeça, quanto é 70 vezes 7, aí você vai chegar no número de vezes que você tem que perdoar, mesmo porque nós provavelmente perderíamos a conta. Se nós tivéssemos 490 vezes que perdoar alguém para depois não perdoar mais, você perderia a conta mais ou menos ali por volta do número 90, 90 e pouco. A ideia de Jesus aqui não é matemática. Jesus ele está usando aqui uma resposta com Pedro, querendo mostrar que o perdão, ou o limite do perdão, ele não é definido como uma questão matemática. O perdão ele não é uma questão matemática, o perdão é uma questão, é algo baseado na graça de Deus. O perdão é algo baseado no desejo que o indivíduo tem de ser semelhante ao seu Deus. Portanto, a orientação não é matemática. A orientação é a graça de Deus. E quanto mais nós conhecemos a graça de Deus e o Deus da graça, mais nós queremos ser como Ele. E aí, meus amigos, que a proposta que Jesus está trazendo para Pedro aqui,
é que, na verdade, o limite do perdão, ele é inexistente. O perdão deve ser uma disposição que, por parte de nós, que conhecemos o Deus da graça, ele deve ser ilimitado. Porque nós não temos o direito de retê-lo ou de evitá-lo. Porque nós, que fomos resgatados por Deus, queremos ser como esse Deus. O perdão, portanto, é uma disposição, é uma concessão, é uma prática que não cabe a nós impormos limites. Portanto, gente, qual é o limite do perdão? O que nós vamos ver na parábola que vamos ler em seguida é isso. Aqueles que foram amorosamente perdoados por Deus devem refletir esse amor ao concederem perdão a outros. Essa é a moral da história desta parábola. Aqueles que foram amorosamente perdoados por Deus, eu espero que esse seja o seu caso, como é também o meu. Aqueles que foram amorosamente perdoados por Deus devem refletir esse amor ao concederem perdão a outros. E então Jesus conta a parábola que vamos começar a ler agora. Porque você provavelmente está com isso na sua cabeça também. Mas como é que eu posso perdoar de maneira semelhante ao perdão de Deus por mim? Como é que o perdão de Deus pode me ensinar a perdoar? Jesus sabe que essa pergunta estava na cabeça de Pedro. Jesus sabe que essa pergunta está na tua cabeça. E é por isso que ele conta essa parábola. Para mostrar para a gente o que o perdão divino ele implica no perdão humano. E quais são as questões práticas, as transformações que isso opera nos nossos relacionamentos carentes de perdão. Então eu convido você a ler comigo agora, a partir do verso 23, onde propriamente se inicia a parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Nessa primeira parte da parábola, nós temos aqui a apresentação a nós do que é o perdão divino. Portanto, o grande personagem que nós temos aqui, o grande foco, claro que na parábola toda, mas especialmente nessa parte inicial, está aqui na figura de Deus. O que está sendo apresentado para nós nessa primeira porção é o perdão divino. E se nós atentarmos para o que foi lido aqui, nós vamos perceber que o que está sendo feito é que várias características, vários atributos de Deus estão sendo apresentados para nós à medida em que a parábola começa. No início nós somos apresentados ao rei, o rei que acerta contas com os seus servos. É assim que Deus ele é introduzido na história como um rei, como um monarca, como soberano que é. E este rei é um rei que acerta contas com os seus servos. Isso nos fala sobre o atributo da justiça de Deus. Meus amigos, nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus que não tolera, que não faz vistas grossas, que não ignora os pecados, não. Por mais que nós olhemos para o nosso mundo e nós pensemos, mas cadê a justiça de Deus? Deus não é justo, por que ele não age? E entenda o seguinte, meu irmão e minha irmã, Deus também é paciente, ok? E mesmo que pareça que ele não está agindo em justiça, ele é paciente mesmo com o pior dos pecadores, e ele permite que essa pessoa prossiga vivendo, mas não se engane, veja o que o texto diz, um dia, todos terão que acertar contas diante de Deus. Um dia, todos prestarão contas a Deus. Por isso, o primeiro atributo que nos é apresentado aqui, quando a gente fala do perdão divino, é que Deus é um Deus justo. É um Deus que um dia todos os pecados, eles terão que ser ali acertados. Nós prestaremos contas diante dele. O texto que lemos também nos apresenta o servo. E esse servo ele é descrito como um servo que tem uma dívida
imensa com o rei, ok? Ele tem uma dívida imensa, e é importante nós entendermos essa expressão aqui, uma dívida imensa. Porque algumas versões da Bíblia têm traduções distintas, né? Algumas, inclusive, falam ali em milhares de talentos, ok? Mas o fato é que ali no grego, no original, a expressão que está ali é como se fosse uma multidão, né? Uma miríade, algo incontável, era o que configurava a dívida desse indivíduo. Eu acho que essa tradução que nós estamos usando aqui faz muito sentido. Era uma dívida imensa, era uma dívida incalculável. E o que isso mostra, meus amigos, é que por causa dos nossos pecados, lembra, Deus é justo, prestaremos contas a Ele um dia, o que ocorre é que nós temos uma dívida imensa com esse rei. Nossos pecados, eles não podem ser minimizados, diminuídos, reduzidos. Nós não podemos achar que, não, mas isso aqui não é tão grave, não é tão importante. Quem define a gravidade, quem define a importância que os nossos pecados têm, é aquele que é ofendido por eles. É por isso que aqui nós temos um outro atributo da pessoa de Deus sendo apresentado a nós, que é o atributo da santidade. Meus amigos, nossos pecados diante dele, eles são incalculáveis, eles não são matematicamente resumidos. O termo que nós temos aqui traduzido como uma dívida imensa, gente, para você ter uma ideia, para falar em valores de hoje, os estudiosos desse texto, eles variam entre milhões ou bilhões de dólares, mas para que a gente possa ter uma ideia mais precisa, o termo que é usado aqui, ele era o mesmo termo usado para se referir aos impostos de 4 países da época, somados durante 11 anos. Pense, o imposto de 4 países somados por 11 anos. Então, meus amigos, não é uma dívida matematicamente calculável. O texto que lemos mostra que, mesmo que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía, mesmo que tudo fosse vendido, não seria suficiente para pagar a sua dívida com Deus, com o rei. Portanto, meus amigos, o segundo atributo que nós temos aqui é o atributo da santidade de Deus. Nossos pecados diante dele são grotescos, são ofensivos, são sérios. E nós precisamos entendê-los pela perspectiva correta. E não simplesmente minimizá-los, atenuá-los, suavizá-los, como é muitas vezes a nossa tendência. O texto também nos mostra que o servo, ele depende da compaixão do rei. E, meus amigos, isso é maravilhoso porque nós temos aqui mais um atributo de Deus nos sendo apresentado, que é o atributo da graça de Deus. E é maravilhoso nós sermos apresentados a um Deus que é justo e santo, mas que é ao mesmo tempo um Deus de graça. Esse servo, quando ele está ali diante da sua dívida sendo cobrada, o que nós vemos é que ele reconhece sua dívida, ele se humilha e ele conta com algo. Ele depende exclusivamente da compaixão do rei para ser perdoado. Ele conta com o fato de que este rei, justo e santo, também é um rei de graça. E graça, meus amigos, é um elemento chave quando nós falamos do perdão divino. Porque é a graça de Deus que me leva a reconhecer que Ele, porque é gracioso, Ele me dá algo infinitamente superior àquilo que eu era capaz de merecer. O que eu merecia tinha a ver com punição, tinha a ver com castigo, mas porque Ele é um Deus de graça, Ele me concede algo infinitamente maior e superior àquilo que eu, por mim mesmo, era capaz de merecer ou de conquistar. E esse trecho que lemos termina nos mostrando que este rei, ele também é um rei que cancela a dívida do servo. E isso nos apresenta o quarto e último atributo de Deus nessa passagem, que é o atributo da misericórdia de Deus. O rei cancela a dívida do servo. E deixe-me atentar aqui para um fato com você. O termo dívida, ok? Ele já havia aparecido aqui antes na história.
Mas apesar de em português nós termos o termo dívida aparecendo tanto no verso 27 quanto no verso 25, eu quero que você entenda que no original são palavras diferentes. O que está aparecendo aqui no verso 27 não é exatamente dívida a tradução correta. A tradução correta é um empréstimo. Ele tinha uma dívida, mas quando chega no final da história, o texto nos mostra que o rei, ele lida com isso a partir da perspectiva de um empréstimo. E esse verbo cancelar aqui, meus amigos, preste atenção, não é que ele simplesmente adiou, não é que ele parcelou, não é que ele renegociou a dívida, ele cancelou e ele passa a enxergar essa dívida como um empréstimo. Isso é muito importante de entendermos. Por quê, gente? Porque uma dívida diz respeito a algo definitivo. O empréstimo diz respeito a algo que é temporário. O que acontece aqui é que este rei, que é um rei de misericórdia, o que ocorre com a dívida que esse servo tinha? O rei entende que essa dívida ela será quitada. Mas o ponto é que o próprio rei é quem quita essa dívida, ele acaba com essa dívida temporária e ele passa a interpretá-la como se fosse um empréstimo. Um empréstimo que o próprio rei quitou. E, meus amigos, isso mostra para nós que Deus, ele age assim conosco. Esse é o perdão divino. Deus perdoa a nossa dívida imensa. E como ele faz isso? Ele perdoa assumindo sobre si todo o prejuízo. Absorvendo todo o prejuízo sobre si. Portanto, meus amigos, esses 4 atributos que nós temos aqui, no início dessa parábola, eles estão descrevendo quem é Deus, quem é o autor do perdão divino. E o que nós precisamos entender é que Deus ele não é ora justo, ora santo, ora gracioso e ora misericordioso. Deus é. E todos esses atributos coexistem perfeitamente no ser de Deus. Como é que isso fica configurado aqui para a gente, meus amigos? Deus, ele é, ao mesmo tempo, o Deus de justiça, o Deus de graça, o Deus de santidade e o Deus de misericórdia. Se ele fosse apenas o Deus de justiça, então nós entenderíamos que ele é o Deus justo e que ele vai acertar contas com os nossos pecados e que não faz muito sentido essa ideia de perdão. Mas Deus não é apenas um Deus de justiça. Ele também é o Deus de graça, de santidade e de misericórdia. E o que acontece, meus amigos, é que todos esses atributos operando juntos fazem com que Deus não seja apenas o Deus justo, mas fazem com que Deus também seja o Deus justificador. Ele é justo? Sim. Todos os pecados serão cobrados, prestaremos contas diante dele um dia, mas esse Deus que é justo, por causa de sua graça e sua misericórdia, também é o Deus que nos justifica. Também é o Deus que ele cobra os nossos pecados assumindo o nosso lugar. Ele assume a nossa dívida imensa, porque, meus amigos, só ele poderia pagar por essa dívida imensa. Então, graça e misericórdia temperam o Deus de justiça, temperam a justiça. Deus permanece justo, sim, todo pecado, ele tem suas contas acertadas, mas ele também é o Deus justificador. Ele assume o lugar, ele paga a dívida, ele paga a conta. O mesmo acontece com o atributo da santidade, meus amigos. Se nós pensássemos na santidade sozinha como um atributo exclusivo de Deus, nós falaríamos, portanto, que Deus é santo, e que os pecados são ofensivos, são agressivos, e que ele vive distanciado dos pecados, o que é verdade. Mas não se esqueça, graça e misericórdia também compõem ali o ser de Deus, são atributos essenciais de Deus. Portanto, a santidade não diz apenas que Deus é santo, mas a graça e a misericórdia também dizem que Deus é o Deus santificador. A graça e a misericórdia, elas operam, elas atuam com a santidade de Deus, fazendo com que o Deus santo também seja o Deus santificador. E, meus amigos, isso faz todo sentido. Por quê? Porque Deus em santidade, ele tem um alto padrão para nós.
Deus em santidade, Ele tem para nós um padrão elevado, é o padrão do seu caráter perfeito. Mas porque a graça e a misericórdia atuam com a santidade, este Deus santo também é o Deus santificador. E sabe o que isso significa para mim e para você? Que o Deus cujo caráter é perfeito é o mesmo Deus que atua em nós, nos capacitando a imitá-lo, desenvolvendo em nós um caráter perfeito, em constante aperfeiçoamento. Esse é o perdão divino, meus amigos. Deus é justo, Ele exige que pecados sejam pagos. Deus é santo, os pecados são ofensivos e terríveis aos seus olhos. Mas Deus também é um Deus de graça e é um Deus de misericórdia. Então, o Deus que é justo também é o Deus justificador. É o Deus que paga o preço dos nossos pecados, porque nós não poderíamos pagá-lo. E Deus também passa a ser o Deus santificador. O padrão que Ele exige de nós é o padrão que Ele opera em nós para que nós possamos imitá-lo. Portanto, uma vez que o perdão divino nos é apresentado aqui, nós agora vamos ser apresentados ao perdão humano. O perdão naquilo que diz respeito a nós. O texto continua então, a partir ali do verso 28. Ok? A partir do verso 28 diz: mas, e esse mas faz toda a diferença na história, mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Nessa segunda porção da parábola, nós somos apresentados então ao perdão humano, ok? E o que nós percebemos aqui é que há semelhanças e há diferenças em relação ao perdão divino. Começando pelas partes envolvidas. Antes nós tínhamos o rei e o servo. Mas agora é interessante como a Bíblia constrói, a Bíblia diz o servo e o conservo. Então nós estamos falando aqui de equivalência. Nós estamos falando aqui de indivíduos que, por mais que sejam diferentes, eles estão no mesmo nível. Eles possuem uma mesma dignidade. Eles possuem um mesmo nível de honra. Isso nos ensina algo, meus amigos. Na perspectiva do perdão humano, o que nos tange é a equivalência, então nós cristãos que fomos perdoados com o perdão divino, nós devemos ser agentes de perdão para todo tipo de gente. Nós não devemos ter aqueles que são os favoritos, ou os preferíveis, ou os perdoáveis na nossa concepção. Porque o texto nos apresenta o quê? Que entre as partes envolvidas onde o perdão é necessário, nós temos ali uma equivalência de dignidade. O texto também nos fala sobre o valor da dívida. E isso é uma diferença bem grande entre o que havia acontecido no episódio anterior, entre o rei e o servo. O valor da dívida aqui é uma dívida muito menor. Nós podemos até mesmo dizer que ela é comparativamente irrisória. Perceba, eu não estou dizendo que a dívida é apenas irrisória. Não. Ela tem um significado, ela é substancial, ela não é insignificante. Mas o ponto aqui da parábola é comparar as duas dívidas. Embora aquilo que alguém possa ter feito contra mim dói, é pesado, me fere, me causou dano e ninguém nega isso. O ponto é que quando nós comparamos aquilo que a pessoa fez contra mim e aquilo que eu fui e fiz contra Deus, vemos a quantidade do que Deus nos perdoou e a quantidade do que nós devemos perdoar essa pessoa. Meus amigos, o texto então nos mostra o pecado, o erro dos outros cometidos contra nós pela perspectiva correta.
Eles são significantes? Sim. Mas eles são comparativamente irrisórios quando nós pensamos do que é que Deus nos perdoou. Os pecados de outros contra nós, eles sempre serão menores quando em comparação com os nossos pecados contra Deus. O texto continua nos falando então, agora sobre a atitude daquela pessoa que deve. No encontro com o rei, o servo era o devedor, e agora no encontro com o conservo é o devedor. Então a atitude de quem deve, e é interessantíssimo isso, meus amigos, porque Jesus faz questão de nos mostrar que a atitude de quem devia, em ambos os diálogos, ela é exatamente a mesma. Mas é tão idêntica, meus amigos, que o conservo, ele fala exatamente a mesma frase que havia sido dito pelo servo para o rei. Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Ele diz exatamente a mesma coisa. E, meus amigos, isso aqui deve fazer muito sentido para nós. Por quê? Por que é que Jesus constrói o enredo dessa parábola dessa maneira? Porque este é o ponto onde deveria ter acontecido na mente daquele servo o déjà vu, o flashback. Sabe aqueles negócios que Hollywood usa muito bem? Onde ele veria então a vida dele passando como um filme rápido, e ele se veria com aquelas mesmas palavras, ele se perceberia naquela mesma situação, implorando pelo mesmo perdão, porém com uma dívida muito maior. Era o momento dele cair em si. Mas nós vimos o resultado e não é isso que acontece. Então a atitude de quem deve, a necessidade de quem deve é exatamente a mesma. É necessário, portanto, perdão. Mas e a atitude de quem cobra, meus amigos? No diálogo anterior, quem cobra é o rei, é a pessoa de Deus. E aqui, quem cobra é alguém equivalente, é o servo cobrando o conservo. E é aqui que nós temos a grande diferença. Nós temos aqui a grande oposição de posturas. Porque, meus amigos, o que nós vemos aqui? Diferente daquele rei que teve compaixão, que agiu em graça, que teve paciência, que agiu em misericórdia, nós vemos aqui um sujeito que, segundo o próprio texto, ele agarra, ele sufoca aquele que lhe devia. Naquela época havia um costume, no mundo romano, caso alguém lhe devesse algo e não tinha como pagar, você podia estrangulá-lo até que seu nariz sangrasse. E é a isso que Jesus está se referindo aqui. Esse sujeito está praticando violência física, ele está fazendo com que o outro sangre. E mesmo diante do clamor por graça e misericórdia, tem paciência comigo. O texto é muito claro que diz, mas ele não quis. Ele não quis, portanto, meus amigos, não conceder perdão diz respeito a algo do nosso coração. Ele não quis. Não é que ele não era capaz, não é que ele desconhecia o perdão. Ele não quis, o que revela um tremendo problema nas suas vontades, nas suas disposições internas, no seu coração. A verdade, meus amigos, é que este servo, embora tenha ele mesmo sido abençoado com o perdão divino, o que vemos aqui é que ele se esqueceu do perdão divino por si. E porque ele se esqueceu do perdão divino que ele próprio desfrutou, ele não quer conceder perdão humano a outros. Porque ele se esqueceu do perdão divino, é que ele não vê valor em conceder perdão aos outros. Portanto, qual é a conclusão que nós chegamos aqui, meus amigos? Na perspectiva humana, se o perdão, ele não se baseia no perdão divino sobre mim, então ele não é perdão, de maneira nenhuma. Ele não pode, ele não tem como ser perdão. Se ele não está considerando o que é que Deus fez por mim,
no momento de que eu conceda este perdão a outros, se o perdão humano não está fundamentado no imenso perdão divino por nós, então nós podemos estar relevando, nós podemos estar fazendo vistas grossas, nós podemos simplesmente deixar o tempo curar feridas, mas nós não estamos perdoando, porque o perdão pressupõe o perdão divino como base para que ele possa ocorrer entre nós, seres humanos. Portanto, gente, o que acontece com este sujeito é que ele se esqueceu do perdão de Deus por ele. E todas as vezes que nós esquecemos do perdão de Deus por nós, todas as vezes que nós esquecemos que Deus, que é justo e santo, também é o Deus que agiu com graça e misericórdia por nós, todas as vezes que nós esquecemos disso, danos irão acontecer. Em primeiro lugar, haverá um dano que será um dano vertical, um dano na nossa relação, na nossa percepção do próprio Deus. O que vimos aqui nessa parábola é que o esquecimento da graça e da misericórdia de Deus nos leva a considerá-las fraquezas ao invés de virtudes. Porque nós esquecemos que o Deus justo e santo foi o Deus que em graça e misericórdia nos perdoou, porque nós esquecemos da graça e da misericórdia de Deus, nós passamos a desprezar a graça e a misericórdia na vida de outros. Porque nós passamos a ter uma concepção equivocada de que nós não necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, nós começamos a achar também que nós não devemos conceder graça e misericórdia na vida dos outros. Ainda que Deus tenha agido em graça e em misericórdia conosco, nós nos esquecemos disso. E nós nos consideramos superiores até mesmo ao próprio Deus. Porque se Deus agiu em graça e misericórdia, não, eu não vou agir assim. Deus agiu assim, mas eu não. Percebam, meus amigos, o orgulho, a presunção, a percepção de que você sabe melhor como lidar com os pecados dos outros do que o próprio Deus. E então nós passamos a considerar que nós somos perdoados por Deus. Sim, fomos perdoados, mas não foi necessário graça e misericórdia por nós. Nós fomos perdoados porque no Deus de justiça e no Deus de santidade, nós com os nossos próprios méritos, alcançamos o necessário, nós fomos suficientemente corretos para sermos por Ele salvos. Perceba, quando nós anulamos a graça e a misericórdia de Deus, nós começamos a achar que elas são elementos desprezíveis, que elas são virtudes, melhor dizendo, elas não são virtudes, elas são fraquezas. Nós começamos a achar que Deus nem precisou delas para nos aceitar, e, portanto, nós não queremos emulá-las, nós não queremos modelá-las na vida de outros. E isso também nos leva para o dano horizontal. Quando nós esquecemos a graça e a misericórdia de Deus reveladas por nós, quando Ele nos perdoou, nós também temos um dano nos nossos relacionamentos com outras pessoas. O esquecimento da graça e da misericórdia de Deus nos torna desequilibrados na exigência por justiça e santidade da parte dos outros, porque nós entendemos que Deus não agiu em graça e misericórdia conosco, Deus ele foi friamente justo, Deus ele foi duramente santo, e eu bati a meta, nós então reproduzimos esse mesmo tipo de comportamento com os outros. O esquecimento da graça e da misericórdia de Deus por nós, o esquecimento da graça e da misericórdia de Deus por nós, nos impede de enxergá-lo como quem Ele é, nos impede de imitá-lo de maneira devida. Quando nós anulamos a graça e a misericórdia de Deus, nós começamos a contemplar um Deus desfigurado, um Deus cujos atributos de justiça e santidade superam a graça e a misericórdia, e é exatamente isso que ocorre conosco. Nós nos tornamos intolerantes, nós nos tornamos insensíveis, extremamente exigentes, insensíveis com as pessoas que erram, vão errar contra nós, exigentes demais com os erros que elas cometem. E aí, meus amigos, quando Jesus apresenta o perdão divino, e quando Ele nos apresenta o perdão humano,
Ele agora nos apresenta quais são os aspectos práticos disso. E é a parte final do texto que nós vamos ler agora, a partir ali do verso 31. Diz assim: quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus, portanto, entra aqui nos aspectos práticos. Como o perdão divino deve, portanto, impactar o perdão humano. E ele nos fala primeiro o que ocorre quando nós nos recusamos a perdoar. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que um cristão que se recusa a perdoar, esse cristão, na verdade, ele é um absurdo moral. Ele é uma fraude do ponto de vista moral. O texto diz que quando os outros servos, perceba, o rei foi acertar contas com os servos, ok? Quando outros servos que estavam na mesma situação viram a reação deste servo de não perdoar alguém que lhe devia, a reação foi que eles ficaram extremamente tristes. E é isso que deve acontecer conosco, meus amigos. Sempre que nós vimos um cristão que diz assim: não, comigo é o seguinte, erra só uma vez. Sempre que nós virmos um cristão que ele se recusa a perdoar, aquele sujeito que conserva amargura, né? Que sempre se refere àquela pessoa que o feriu, de um jeito nocivo, se recusando a perdoar, isso deve nos entristecer. E se nós somos essa pessoa, nós devemos ser acometidos de profunda tristeza, meus amigos, e nós devemos agir. Nós devemos agir para ajudar aquele que não perdoa. E nós devemos aceitar a ajuda de outros, porque às vezes, eu reconheço isso, o dano que outros nos causaram é grande demais e a gente acha que a gente não vai conseguir perdoar. Mas o que Jesus está dizendo para a gente é que quando nós nos recusamos a perdoar, nós estamos agindo de uma maneira moralmente absurda. É uma maneira que não diz respeito a quem nós somos. Não é isso que Deus deseja para aqueles que Ele perdoou. Em segundo lugar, o texto nos diz que quando um cristão se recusa a perdoar, esse cristão se revela como um grande desperdício de potencial. Veja como é que o rei se refere a esse sujeito. O Senhor chamou o servo e disse: servo mau. E essa expressão mau aqui, meus amigos, é a expressão usada para falar daquelas pessoas que vivem presas em seus pecados, que vivem num estado alienado de Deus, que vivem escravos da desobediência. Nós sabemos que não é o caso desse sujeito, mas embora ele tenha sido perdoado pelo rei, ele está vivendo na prática de um pecado que é comum àqueles que não foram perdoados. E, meus amigos, é isso que Jesus está dizendo para a gente. Quando nós somos perdoados por Deus, Deus, então, Ele nos capacita, o Seu Espírito Santo nos inunda, Ele habita em nós, e Ele nos concede capacidade, Ele nos concede um potencial para obedecer a Deus que antes nós não tínhamos, e que as pessoas sem Deus não possuem. Então nós, entre todos os seres humanos, somos os únicos que somos capazes de perdoar de maneira semelhante ao perdão divino. E nós que temos esse grande potencial por meio do Espírito, quando nós nos recusamos e dizemos: não, eu não vou perdoar, que desperdício de potencial. Porque nós temos como fazê-lo, mas nós nos recusamos a agir assim. E por fim, Jesus também nos diz que a recusa no perdão
ela nos traz a inevitável certeza da correção divina nas nossas vidas. E essa é uma parte mal compreendida da parábola, e a gente vai entender melhor aqui. O texto nos diz, né, que o seu senhor, o rei, entregou este servo que não perdoava aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Vamos entender o que está sendo dito aqui, meus amigos. Jesus não está falando que aquele servo que teve a sua dívida imensa cancelada, porque ele não perdoou o conservo, sua dívida foi reativada. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é que esse servo continua com a sua dívida imensa paga, mas que agora ele contraiu uma nova dívida com Deus. Há uma pendência que não diz respeito à dívida imensa anterior, há uma pendência que é uma pendência nova que surgiu, há algo que ele deve, não ao conservo, mas ele deve ao rei. E, meus amigos, olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo para nós que fomos perdoados da nossa dívida imensa. Quando nós decidimos, quando nós nos recusamos a perdoar alguém, isso significa que uma nova dívida nossa com Deus está sendo contraída. Não uma dívida que reativa a dívida imensa anterior, de maneira nenhuma nós permanecemos salvos, mas uma dívida, uma pendência diante de Deus. E é por isso que Jesus diz que o Senhor o entregou aos torturadores. E é importante entendermos isso, gente, porque os torturadores, eles não são carrascos. Os torturadores não são executores. Esse sujeito ele não está sendo condenado definitivamente, uma vez que ele foi perdoado de maneira definitiva. Não. Os torturadores aqui, eles eram figuras específicas daqueles dias, eles eram guardas especializados em extrair confissões e pagamentos de dívidas das pessoas. Eles eram guardas que ficavam na prisão e eles eram especializados nisso, em extrair confissões e pagamentos. Então, eles agiam fazendo com que aquela pessoa sofresse, até que ela, então, confessasse o seu erro, e se houvesse uma dívida e uma pendência, ela, então, pagasse o que era devido. Entenda o que é que Jesus está dizendo aqui, meus amigos. Jesus está dizendo que quando nós que fomos perdoados, nós nos recusamos a perdoar alguém, diante de Deus, nós estamos com uma pendência. E o que Deus fará? Deus não anulará nossa salvação, isso não irá acontecer. Ele não vai reativar nossa dívida imensa, mas Deus irá agir, fazendo com que situações ocorram na nossa vida, que irão nos fazer sofrer. Ele está dizendo que Deus usará situações de estresse, situações de dificuldade, pressões, sofrimentos, para quê? Para nos levar a confessar o nosso pecado de não perdoar alguém, para nos levar a conceder o perdão que Deus exige que nós concedamos. Meus amigos, Deus fará isso. Algumas pessoas dizem, né, uma frase comum olha, não perdoar é como uma prisão. É verdade, mas eu quero ser mais bíblico. Não perdoar é viver em tortura. Porque, meus amigos, Deus irá agir em nossas vidas, nos pressionando, nos fazendo lidar com dificuldades, com sofrimentos, para que nós finalmente façamos o que Ele deseja, para que a gente confesse o nosso pecado de se recusar a perdoar alguém, e para que a gente possa então perdoar, não porque o outro merece, mas porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus nos capacita a sermos e fazermos, por conta do seu Espírito. Agora, pensando no perdão na prática, e quando nós, ao invés de nos recusarmos, nós entendemos o que é o perdão e nós concedemos o perdão. Jesus também diz que na concessão do perdão algumas coisas acontecem. Em primeiro lugar, nós estamos manifestando o caráter
de Deus. Veja só o que o Senhor disse ao servo: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Então, meus amigos, entenda, quando nós perdoamos alguém, e perdão só existe quando é baseado no perdão de Deus por nós, nós estamos mostrando quem é Deus, nós estamos manifestando o caráter de Deus. Uma frase comum e verdadeira diz que o melhor elogio que alguém pode fazer a outro é imitá-lo. E é verdade, meus amigos. Quando nós admiramos alguém, nós queremos ser como essa pessoa. E isso vale também para a nossa relação com Deus. Cristãos que perdoam outros, eles os glorificam, eles promovem o caráter do Deus perdoador. Nós nos tornamos então uma vitrine humana do Deus de graça e misericórdia. E em segundo lugar, quando nós concedemos o perdão, nós também damos evidência de um coração que está em transformação. Perdoar não é simplesmente cessar as hostilidades entre duas pessoas. Como eu disse, não é manter em silêncio, dar tempo ao tempo, não. Perdoar não é algo que a gente consiga fazer por nós mesmos. Como nós vimos na parábola, perdoar é você assumir o prejuízo causado pela outra pessoa. É você quitar a dívida dela, uma dívida que ela não tem condições de fazer. E por que é que nós fazemos isso? Não é porque a pessoa merece, mas é porque é o que Deus quer que nós façamos. Não é porque a pessoa merece, mas porque é o que Deus fez por mim. E eu quero imitá-lo, eu quero agir como ele agiu por mim, e eu quero fazer o que ele deseja que eu faça. Lembra que o Deus de santidade também é o Deus santificador. E ele está operando em mim o desejo de ser como ele e de agir como ele agiu. Então, biblicamente falando, meus amigos, perdão não é apenas uma atitude nobre que um ser humano elevado é capaz de ter, não. Perdão não é apenas uma atitude nobre, perdão é fruto de um coração que tem sido transformado por Deus, que foi perdoado por Deus, onde o Espírito de Deus vem agindo, em um coração de onde flui um desejo de agir como Deus agiu, de ser como Deus é. E só um coração verdadeiramente transformado, só um coração verdadeiramente habitado por Deus é capaz disso, meus amigos. É capaz tanto de desejar perdoar de maneira semelhante a Deus, quanto é capaz de praticar, de conceder esse perdão na vida de outros. Quais são as conclusões, portanto, que nós chegamos numa parábola como essa que fala sobre o perdão? Em primeiro lugar, meus amigos, nós precisamos entender, e Jesus deixa isso muito claro aqui, que perdoar não é uma habilidade natural, mas é uma capacitação espiritual. Nós, seres humanos, limitados em nossa capacidade, danificados pela nossa pecaminosidade, nós não somos capazes de perdoar. Nós não temos os recursos necessários para conceder perdão. Perdão é uma impossibilidade para mim e para você. Mesmo o ser humano mais elevado, mais hábil, ele não tem esse recurso naturalmente fluindo em sua vida. O perdão, ele precisa ser uma capacitação que o Espírito de Deus nos concede. E eu preciso que você entenda isso. Porque se você está nos assistindo, e você provavelmente tem pessoas a quem você deve perdoar, mas se você ainda não teve o seu encontro definitivo com Cristo, se você não reconheceu nele o seu Salvador, você não tem o Espírito de Deus habitando em você. E, portanto, a não concessão de perdão é algo que faz parte da sua vida e é impossível que você conceda.
Mas essa possibilidade se torna real quando você entende que em Cristo você recebe o perdão da dívida imensa, o perdão divino, e pelo Espírito você recebe a capacitação para poder ser cada vez mais como Deus. É por isso que o nome do Espírito é Espírito Santo. Porque uma das suas missões é o que? É nos santificar. É nos tornar como Deus. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4, versos 6 a 8. Ele diz no início: vivam pelo Espírito, segundo Deus. Então ele começa a descrever como é que essa vida pelo Espírito ocorre. E em determinado momento ele diz: amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós só podemos perdoar porque o perdão divino ocorreu conosco antes. Nós só podemos ser como Deus porque o Espírito de Deus opera em nós a transformação, a capacitação para que nós possamos ser cada vez mais como Ele é e possamos agir cada vez mais em semelhança a Ele. Portanto, desista de perdoar por si mesmo. Renda-se. Reconheça a sua necessidade espiritual de capacitação para que você possa perdoar e livrar-se dessa prisão, e livrar-se dessa tortura. Talvez essa seja uma noite excelente para você finalmente entender que é apenas por meio de Cristo e pela ação do Espírito que você pode se libertar disso que tem te prendido, que você necessita perdoar. Segunda reflexão final que nós chegamos é que o perdão de Deus por nós nos coloca sob o dever de concedermos o perdão a outros. O perdão de Deus coloca o perdoado, a mim e a você, sob o dever de concedermos perdão a outros. E, meus amigos, aqui eu estou usando o termo dever, porque eu quero que nós entendamos que o perdão ele não é apenas uma opção para aqueles que querem levar Deus a sério. O perdão ele deve caracterizar a vida de todo cristão, de todo aquele que foi perdoado. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 32, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O apóstolo Paulo não está sugerindo maneiras como um cristão ele pode optar por viver. Ele está aqui definindo o que deve ser a vida de um cristão. Portanto, você que está me assistindo, você que é um cristão, que tem certeza do perdão divino para você, nós não temos a opção de dizer, eu não vou perdoar. Nós não temos a opção de dizer que o perdão ele é uma impossibilidade para nós. Ele era uma impossibilidade antes do Espírito Santo nos habitar. Antes do Pai em Cristo nos perdoar. Agora ele pode ser difícil e ele é. Ele pode parecer impossível, mas ele apenas parece. Mas o Espírito de Deus, ele opera em nós para nos levar a fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Portanto, meus amigos, o perdão ele não é uma opção. Ele não é apenas um desejo. Mas ele deve ser percebido como a maneira como o cristão deve viver. Deve ser o desejo do nosso coração, deve ser o alvo dos nossos relacionamentos. Terceiro lugar, a recusa em perdoar alguém revela a recusa em perdoar revela alguém que não compreende o valor de ser perdoado. Veja, eu não estou dizendo que revela alguém que não foi perdoado. Não. Se ele recusa é porque ele é capaz de perdoar, e se ele é capaz de perdoar é porque ele foi perdoado por Deus. Eu estou falando aqui de alguém que não compreende. É de alguém que se esqueceu da graça e da misericórdia de Deus necessárias para o seu perdão. Jesus disse isso em Lucas 7,47, ele disse, eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados,
e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Talvez você já conheça o perdão de Deus, mas você não entende o imenso significado disso. Talvez você saiba que Cristo perdoou os seus pecados, mas você não entende as implicações disso. Então deixe-me lembrar-lhe. Cristo te amou naquela cruz, para que você possa amá-lo. E quanto maior for a sua percepção da grandeza do amor de Cristo por você, maior será a sua resposta de amor por Ele. E é exatamente porque Cristo tanto nos amou e porque nós queremos tanto amá-lo agora. É por isso que nós perdoamos aqueles que têm nos causado dano. Não é porque eles merecem. É porque Cristo merece. Não é porque eles são dignos, mas é porque Cristo é. Portanto, meus amigos, é provável que a sua recusa em perdoar, ela esteja mostrando mais sobre a sua visão pequena sobre o amor de Cristo, do que sobre a grandeza da ofensa que o outro cometeu contra você. Ela não é uma ofensa irrisória, mas a recusa em perdoar fala mais sobre a sua visão pequena do perdão de Cristo sobre você, do que sobre a grandeza da ofensa cometida. E por fim, conceder e receber perdão compõe a dinâmica de uma vida espiritual saudável. Às vezes nós acreditamos, meus amigos, que pedir perdão é algo raro. É algo assim quase que inédito na nossa vida e nós nos sentimos profundamente envergonhados, como se pedir perdão ou conceder perdão fosse algo que não deve fazer parte da nossa realidade. Nós nos sentimos constrangidos quando alguém nos pede perdão e muitas vezes nós estamos ofendidos, mas dizemos para essa pessoa, não, eu já até esqueci isso. E nós somos tomados de profunda vergonha quando nós precisamos pedir perdão a alguém. Mas o que Cristo nos mostra, meus amigos, é que aqueles que foram perdoados por Cristo, eles têm o conceder e receber perdão como a dinâmica da sua vida espiritual. É o que Jesus diz para nós em Mateus 6,12, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós perdoamos outros nos perdoam. Se todo mundo fizer essa oração, meus amigos, todo mundo vai se perdoar e todo mundo vai necessitar, todo mundo vai perdoar outros e todo mundo vai necessitar ser perdoado. Assim como Deus perdoa os erros que nós cometemos, nós também devemos perdoar os que erram conosco. Assim como nós recebemos o perdão de Deus quando nós erramos, nós também devemos buscar receber o perdão de outros quando erramos contra eles. Meus amigos, essa é a dinâmica, nós vamos ter que pedir perdão e nós vamos ter que ser perdoados. O perdão divino é o paradigma para que você conceda e receba perdão. E é por meio desse ciclo contínuo de conceder e receber perdão, é por meio desse ciclo contínuo que Deus está agindo em nós e que Deus opera em nós a sua obra de santificação, de nos tornar mais e mais como Ele. Eu queria encerrar fazendo um desafio a você. Quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de algo muito real na nossa vida. Será que você tem sentido o peso, a tortura, a angústia causadas porque você tem se recusado a perdoar alguém? Meus amigos, essa não é a vontade de Deus para você. Essa não é a vontade de Deus para aqueles a quem Ele perdoou. E eu quero nessa noite te convidar a libertar-se dessa prisão, libertar-se dessa tortura. Confessar o seu pecado de não perdoar alguém. Lembre dessa pessoa nesse instante. E acerte essa pendência com Deus agora. Nós vamos orar em instantes. Peça nessa oração que Deus produza em você um coração como o dele. Um coração que perdoa os imperdoáveis.
Nessa oração, agradeça a Deus por seu perdão e diga a Ele: Pai, eu quero ter um coração perdoador como o seu. Nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu imenso perdão por nós. E obrigado porque Ele estabelece a maneira como nós devemos perdoar outros. Nos perdoe porque tantas vezes nós esquecemos da tua graça e misericórdia que nos perdoou. E de maneira desequilibrada ressaltamos apenas a questão de justiça, santidade e retidão. Com isso nós nos esquecemos de como o Senhor nos perdoou. E com isso nós também nos tornamos intolerantes, extremamente exigentes com os erros dos outros, a quem também devemos perdoar. Senhor, o perdão não nos é natural, nos é impossível. Mas o Senhor naquela cruz fez com que aquilo que era impossível para nós se tornasse real. O Senhor permite agora, por meio do Espírito, que habita todos os que em Cristo creem, o Senhor nos permite nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ti, inclusive nos tornando mais perdoadores. Portanto, Senhor, nossa oração é que o Senhor produza em nós um coração como o Teu, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos transforme e produza em nós um coração como o Teu, que perdoa mesmo aqueles que nós consideramos imperdoáveis, e não porque eles merecem, mas porque é o que o Senhor deseja, é aquilo que vai demonstrar o Teu grande caráter, e é o que vai mostrar que o Senhor está em ação em nós, nos tornando mais semelhantes a Ti. Dá-nos um coração como o Teu, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer,
meus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração e enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, queridos. Foi um prazer passar esse tempo juntos com vocês. Espero que a palavra de Deus tenha tocado o teu coração, tenha chegado de uma forma sobrenatural e especial. E se você deseja manter algum tipo de contato conosco, você quer trazer algumas dúvidas, quer ser acompanhado, pastoreado por nós, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, a gente vai ter o maior prazer de caminhar e de conversar com você também. O segundo e último lembrete que eu queria comunicar é sobre o nosso YouTube. A gente deseja também fazer as nossas transmissões por essa plataforma, entendeu? E para isso nós precisamos de um número específico que o YouTube nos pede para fazer essas transmissões, que é de 1000 inscritos. Então a gente está pedindo, por favor, se você puder se inscrever lá no nosso canal Igreja Batista do Itaim, você vai nos ajudar a chegarmos nesse número suficiente para fazer a nossa transmissão por lá e também atingir e alcançar mais pessoas por meio de lá, tá certo? Nós agradecemos você ter participado conosco e até o próximo domingo.